Hello, gente, como vocês estão? Eu sei que muita gente tem dificuldade de criar o hábito da leitura. Talvez você possa até pegar um livro ou outro, começar a ler e acabar deixando ele para lá, não continuar, não ter essa constância, na leitura. E hoje eu vou trazer algumas coisas que eu fiz ao longo da minha experiência aí com leitura, que fez com que eu conseguisse ter essa constância e finalizar os livros que eu pegava para ler. Então, se você quer descobrir qual é o segredo para ter esse bom ritmo na leitura, continua por aqui, já se inscreva no canal, deixa o seu like e coloca aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade ao ler, o que faz você parar. Às vezes é a falta de vontade, distrações, então comenta aqui embaixo que eu quero saber. Então, sem enrolações, vamos logo para esse segredo, que foi o que eu descobri nesse meio tempo aí, que fez com que eu continuasse as minhas leituras, finalizasse, e não só finalizar, mas também você pegar o gosto pela leitura, né? Você terminar um livro e já querer logo começar outro. Não deixar as redes sociais te atrapalharem, não deixar o celular ficar na frente do livro. Quantas vezes você pegou um livro e aí, de repente, quando você olha, você está com seu celular na frente do livro, você não está lendo e você está olhando o seu celular. Isso é muito comum de acontecer, acontece comigo ainda hoje, mas eu já tenho o estado de presença de perceber, estou com o celular na frente do livro. Peraí, deixa eu colocar o meu celular mais afastado, guardar ele na bolsa, dependendo de onde eu estiver, para focar realmente no livro. E o segredo, gente, é entender o que funciona para você. É preciso que os seus hábitos sejam hábitos sustentáveis. Essa sustentação não significa que você não vá querer ter uma distração ou algo do tipo uma vez ou outra. Não significa isso. Significa que você vai conseguir ter disciplina e ter constância para finalizar aquilo que você se colocou a fazer. Então, entender o que funciona para você para tornar isso sustentável é o grande segredo para qualquer hábito, não só para a leitura. Agora a gente vai entender o que funciona para você. 15 minutos por dia, 30 minutos por dia, colocar uma meta diária de leitura funciona para você ou não? Ou você acha que não fica legal, não funciona? Então, talvez colocar uma meta para ler somente aos sábados. Todo sábado, por 15 minutos, eu lerei este livro. Ok, talvez funcione, sabe? E modificando um pouquinho para ver o que fica legal para você. Talvez você vá precisar testar primeiro para ver a questão do tempo. Quanto tempo você vai ler? Quais dias da semana você vai ler? Outra coisa muito importante é o tipo de leitura. Qual é a leitura que você gosta? Eu comecei lendo livros de histórias. Na época, quando eu tinha uns 13, mais ou menos, 13, 14 anos, eu comecei a ler aquelas histórias de como se fosse um filme americano, sabe? Onde tudo acontece na escola e aí tem várias pessoas participando da história. E eu vi que aquilo não funcionava para mim, porque eram muitas pessoas, eram muitos nomes, eu não conseguia decorar quem era quem naquela história toda. Então, começar com essa leitura, para mim, não funcionou. Cheguei a ler até Crepúsculo na época, eu li, acho que metade do livro também estava um pouco difícil para mim. E aí eu ganhei o livro O Segredo. Ganhei esse livro da minha madrinha e foi um livro que eu li ele inteiro, do início ao fim. Eu não tive dificuldade para ler. Também acabei ganhando da minha tia alguns, de uma outra tia, né? Alguns livros que eram de histórias, mas eram histórias mais leves, mais rápidas, com poucos personagens principais. Também super funcionou para mim. Então é você entender o tipo de leitura que faz sentido para você. Tem leituras que vão ser muito complexas no início. E aí você vai acabar largando. Talvez uma leitura mais complexa para você faça mais sentido do que uma leitura básica, do que uma leitura mais simples, mais fácil. Então, tudo vai depender de como a sua mente funciona também e da gente, claro, criar
uma certa disciplina para este hábito. Entendendo que eu gostei do livro O Segredo, logo eu já comecei a comprar outros livros similares. Então, por exemplo, eu gosto de livros que falam sobre mentalidade, eu gosto de livros que falam sobre as emoções, sobre gestão das emoções, e aí eu comecei a ler com mais facilidade esse tipo de livro. Até hoje eu leio esse tipo de livro, são livros mais para estudos, né? Eu leio com mais facilidade do que uma história. Inclusive, eu estou lendo o livro Comer, Rezar e Amar, que é muito bom, é maravilhoso de fato. Porém, no início, ela traz algumas questões que eu já passei por questões similares, questões da ansiedade. A única diferença é que hoje eu já sei lidar, antigamente eu não sabia. Então, hoje eu sei lidar com isso. Mas para você ler, para você pegar uma leitura e descansar a mente, né, que é uma história, não é sempre que você vai estar disposta. Então a gente também precisa entender que alguns livros, eles vão levar um pouco mais de tempo para a gente ler, porque a gente vai estar respeitando a nós, respeitando talvez a sua própria emoção, o seu momento. E também compreender que algumas leituras têm um tempo diferente. Não só a gente tem, muitas vezes, o nosso tempo aí, respeitar, né, as nossas emoções e tudo mais, mas tem algumas leituras que têm um tempo diferente. A gente vai assimilar, a gente vai precisar de um tempinho a mais para assimilar. Então, vamos supor que em um dia você falou, eu vou ler 30 minutos desse livro aqui. Só que esse livro, ele mexe um pouco mais com a sua mente, com as suas emoções. Talvez você precise parar nos 10 minutos para poder assimilar aquilo que está acontecendo. E aí você vai continuar a sua leitura no dia seguinte ou no dia que você colocou aí para você ler. É legal a gente sempre estar atenta, buscar esse estado de presença em tudo que a gente faz, até mesmo na leitura. Quantas vezes nós pegamos um livro para ler e aí você lê uma página inteira e sua cabeça estava em outro lugar? Tem isso também. Estado de presença no ato da leitura, estado de presença para perceber que às vezes você vai precisar de um tempinho para assimilar o que você acabou de ler, ou talvez você vai precisar de um tempinho para continuar o livro num outro momento, porque aquilo talvez não esteja te fazendo bem naquela situação. E é realmente perceber como você se sente, perceber o que você gosta e para manter a disciplina, para manter a constância, perceber o que vai funcionar no seu dia a dia. Se você colocar muita coisa, muitas regras, muito tem que ser assim, talvez você acabe nem lendo. Então perceba como você funciona, use isso ao seu favor e aí você vai conseguir criar esse ritmo para você seguir, acompanhar uma leitura aí de um jeito mais gostoso para você aprender, para você se divertir um pouco mais, para você se distrair também. E se você gostou desse vídeo, se você gostou dessas dicas que eu trouxe aqui, deixa o seu like, se inscreva, compartilha esse vídeo com mais amigas, compartilha para a gente alcançar um número maior de pessoas, para que mais pessoas consigam criar esse hábito da leitura que é tão bom e tão importante para nós, tão importante para a nossa saúde mental, inclusive. Deixa aqui embaixo o seu comentário e até o próximo vídeo toda semana aqui no canal.